Boa noite, minha gente. Estamos iniciando mais uma live aqui no nosso canal no Instagram, com reprise sempre à disposição de vocês no YouTube. WA Repórter 100 é o canal do YouTube. Hoje o nosso convidado é muito especial. Ele tem 48 anos, é técnico de futebol e você, torcedor, conhece muito bem. Vamos aqui convidar o Eduardo Batista, hoje no CSA. Cumprimentar toda a rapaziada que está chegando aí, o Abreu, o Wellington Dantas, o Alexandre, o Thiago Santos, o Eduardo Batista já está aí na tela. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Wellington. Saudades de você, amigo. Tudo bem? Saudade de você também, rapaz. Um grande amigo que fizemos no futebol e muitas histórias para contar nesse futebol brasileiro. Abraçar aqui a toda a rapaziada que está chegando, né, Eduardo? Para a gente começar esse bate-papo especial. Com o Vitor também, um grande amigo aí de Recife. É verdade. Daqui a pouquinho todo mundo vai estar chegando aí para a gente compartilhar esse papo. Como é que tá esse período, Eduardo, de pandemia na sua vida? Quais os cuidados que você tomou? Você viajou, você ficou em Maceió? Esse período de pandemia, essa parada do futebol refletiu de que forma na tua vida? Grande abraço de novo. Um abraço. Mexeu com a vida de todos nós, né? A gente está passando por um momento muito difícil, né? Pessoas próximas a gente indo embora, você proibido de trabalhar, proibido de andar na rua, né? Acho que é um sentimento que a gente nunca imaginou que nós teríamos, né? Mas tenho a família do meu lado e isso ajudou bastante, né? O conforto da família estar próximo, amenizar essa situação ruim, né? Mas a falta de poder trabalhar, ela já está chegando num limite complicado, né? Fica muito difícil, muito ruim. Eu voltei para Campinas, mas logo em seguida eu retornei para Maceió, né? Já tem uns 40 dias, e com a certeza que a gente ia começar a trabalhar. Só que, infelizmente, os números aqui começaram a subir demais e aqui parou também, né? Então, nós estamos aguardando, né, um posicionamento do governador. Iniciamos a testagem já dos atletas e funcionários para que a gente possa iniciar uma volta ao futebol. Algum amigo contraiu o Covid? Alguém da família, Eduardo? Ou está tudo tranquilo? Próximo não, apenas amigos, né? Amigos meus que contraiu o Covid, muitos, né? Mas que foram embora pessoas próximas e é complicado, é muito triste, né? E a situação de você não poder se despedir, né? Acho que o cara que mais mexeu comigo não foi nem por Covid, né? Mas foi o Vadão. O Vadão é meu padrinho de casamento, é um amigo meu, me carregou no colo, né? Ele começou a trabalhar com meu pai. Então foram dias muito difíceis, que a gente tem aí com a família, agora com o trabalho, tentando, né, superar tudo isso. Eu estava olhando algumas fotos suas da carreira hoje, e quando apareceu a sua imagem aqui na tela, eu estou notando que vários fios de cabelo foram embora, né, Eduardo? E os que ficaram brancos, né? Ficaram brancos, né? Não tem jeito. A carreira de treinador faz cair o cabelo? É complicada, né? Você passa por momentos muito difíceis, né? E acaba você muitas vezes solitário, né? E isso gera muitas vezes né, uma queda de cabelo, né? Um pouquinho estresse a mais, um envelhecimento precoce, mas faz parte. A gente sabe que é assim e a gente fica tranquilo também. Deixa eu fechar logo um assunto aqui. Seu pai está onde? Nunca mais ouvi falar no Nelson Batista? Meu pai está no Japão, voltou para lá, né? Foi campeão ano passado, mais uma vez, acho que é a 10º título japonês dele, é rei lá, mas está num momento parecido com o nosso. Eles voltaram a treinar novamente, né? E ele já tem 70 anos, entra num grupo de risco, né? A gente passou momentos difíceis aqui também, preocupado com ele, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, ele já voltou aos trabalhos, né? Toma os cuidados dele lá. E deve estar acompanhando hoje aqui. Eu falei que eu ia entrar aqui hoje contigo aí. A hora que ele acordar, acho que ele ainda não acordou, já está indo trabalhar. Mas ele deve estar com a gente aí em breve. Rapaz, que bom. Eduardo, lógico que a gente vai falar muito sobre muitos torcedores do esporte aí. Queria falar um pouquinho da tua carreira, mas eu queria falar nesse momento do CSA.
Você chegou, eu estava analisando aqui, dia 10 de fevereiro, fez 6 jogos pelo CSA. Que CSA é esse que você encontrou em termos de estrutura? Tem muitos jogadores conhecidos. Como é que tá esse CSA que você assumiu, Eduardo? Olha, a gente chegou aqui, eu cheguei aqui num momento muito difícil, né? Aqui, montar uma boa equipe, só que criaram uma expectativa, endeusaram muito essa equipe, né? E aconteceu que os resultados não vieram, e você sabe a pressão, né? No Nordeste é a mesma em Pernambuco, é em Alagoas, seja onde for. Então criou-se uma pressão muito grande, houve uma troca de treinador, né? Mas a gente encontrou um time muito mais abatido mentalmente do que falta de qualidade. Então um time forte, um time arrumado, e começamos a trabalhar, né? O início foi muito difícil. Eu cheguei aqui em 12 dias de trabalho, já tinha feito 4 jogos, as coisas demoraram para andar, demoraram em tempos brasileiros, né? Aí é quando as semanas abriram, a gente conseguiu montar, reorganizar a equipe, e os resultados começaram a aparecer, né? Começamos a fazer gols, paramos de tomar gol, e a equipe reagiu. Só que no momento dessa subida veio a pandemia e parou tudo, né? Então agora a expectativa é de retomar os trabalhos. A estrutura do CSA me surpreendeu, né? Mesmo passando por um momento difícil que nós passamos aqui, né? Aqui teve que sair do CT, sempre esteve ao lado do CSA, né? Que é o Mutange. Teve um problema aqui com a Petrobras e nós fomos para o Nelson, mas mesmo assim a diretoria investiu lá no Nelson, que é do Corinthians Alagoano, e deu condições excepcionais para a gente poder trabalhar. Agora é voltar e reiniciar os trabalhos. Quais são os jogadores conhecidos do CSA, Eduardo? Olha, a gente tem o Rodrigo Pimpão, né? Tem o próprio Renatinho, o Alexandro, né? Já o veterano, mas ainda a gente acredita que pode nos ajudar bastante. O Diego, Renan, Norberto, né? Tem uma equipe boa. O Thiago, goleiro, né? O próprio Kaique, né? Que foi goleiro do Vitória. Né? A gente tem o Alan Costa, zagueiros. A gente tem uma equipe bastante forte, né? A gente precisa de algumas adaptações ainda, mas a expectativa é que a gente consiga fazer um bom trabalho e voltar essa equipe à Série A, que é uma equipe muito séria, muito séria, né? Com pagamento em dia, no momento que está todo mundo mandando embora, times considerados grandes, dispensando jogadores. Aqui nós fizemos uma retração salarial com a concordância de todos e não foi demitido um funcionário sequer, né? Então, uma equipe que merece estar na Série A, merece por toda a filosofia que eles têm apresentado. A folha do CSA hoje gira em torno de quanto, Eduardo? Não é uma folha barata, né? É uma folha que bate aí na casa de 1 milhão, né? É uma das mais caras aí, né? Acho que faltou no início um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de pé no chão para montar a equipe, e na hora que montou acabou ficando caro. Por isso a expectativa que se tem, né, nessa equipe, né? Quando você monta uma equipe com esse valor mensal, e essa equipe ela não responde na Copa do Nordeste, é eliminada na segunda rodada do campeonato da Copa do Brasil. A pressão aqui está gigantesca quando eu cheguei. O Eduardo, eu estava olhando aqui até para descontrair um pouquinho, eu queria que você contasse a história que você estava no Japão com seu pai e saiu correndo de lá por causa do terremoto. Como foi a história do terremoto lá? Você chegou a sentir algum... Balançou tudo, não balançou? Ou foi perto de você e você saiu logo? Não, o terremoto lá é constante, né? Eu passei por diversos terremotos. Esse terremoto ele foi muito forte, mas não foi isso que me tirou, né? Esse terremoto foi seguido das tsunamis, né? Que arrasou lá a costa do Japão. Mas a minha preocupação foi que teve o vazamento nuclear, né? Eu morava muito perto. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa, eu estou lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Deu uma travada aí a tela, mas Tá. deixa Aí eu começou o deixa eu só vazamento ver aqui na... perto aí. Opa, Eduardo, deixa eu só olhar aqui no meu retorno. Pronto, tá ok. Você tá ok? Voltamos ao normal. Você tá me E ouvindo aí bem, né? eu Pronto, vamos lá. acabei saindo mais pelo vazamento.
que tinha duas crianças. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo. Pode concluir. Eu estava com meus filhos pequenos, né? E quando a gente ficou sabendo do vazamento nuclear, eu tomei a decisão de voltar. E foi exatamente a decisão que mudou minha vida, né? Que me levou para onde eu estou hoje, né? Eu praticamente encerrei minha carreira como preparador físico e hoje estou aqui. Eu não vou perguntar a você sobre os dois títulos que você ganhou no esporte, porque no nosso canal aqui no YouTube eu fiz um papo, não sei se você lembra com você, quando você era técnico do esporte, passamos mais de 1 hora falando daquele título estadual de 2014 e da Copa do Nordeste 2014. Então eu vou dar uma abreviada nessa história toda, puxando mais, Eduardo, para o lado de ser técnico do Brasil. Eu estava fazendo um levantamento aqui, você fez 135 jogos pelo esporte, tem 2 títulos. Depois fez 26 jogos pelo Flu. Eu vou pulando de clube em clube até para você fazer uma análise aí. 26 jogos pelo Fluminense. Foi pouco, Eduardo? No Fluminense? No Fluminense. É pouco. Pelo que a gente pensa de um trabalho, ele foi muito pouco, né? Nós tivemos 2015, quase chegamos a uma final de Copa do Brasil, né? Acho que foi um ano que quando eu cheguei tinha um pânico de cair para a segunda divisão e a gente conseguiu passar tranquilo e fomos eliminados nos pênaltis pelo Palmeiras, né, para disputar uma final de Copa do Brasil com o Santos. Né? A gente fez um ano bom. E no segundo ano a gente era um time de garotos, né, o Scarpa lançado, o Douglas Volante lançado. Era uma equipe extremamente jovem, né? Era a proposta do clube. Só que a proposta do clube não deu o resultado de inicial esperado, aí é a troca. Essa é a dificuldade, né? Você tem uma proposta, põe no papel de acordo com todos, mas você depende do resultado. É verdade. E depois você do Fluminense passou 8 meses na Ponte Preta, né? 8 meses na Ponte Preta, aí sai da Ponte Preta, vai para o Palmeiras, que aí se enxergava aí você realmente com um timaço, teve a oportunidade da Libertadores, passou 4 meses no Palmeiras, tem aquela imagem famosa, né, Eduardo? Você arretado lá com parte da imprensa. Como foi? Faz um resumo aí da tua passagem no Palmeiras. O Palmeiras, eu fico muito satisfeito com o que eu produzi, né? Eu peguei um time que vinha de campeão, uma pressão imensa, né? A diretoria tinha uma proposta de mudar a maneira de jogar do Palmeiras, né? E isso que a gente fez, né? A gente conseguiu construir. Eu perdi 4 jogos apenas, né? Mas infelizmente um desses 4 foi para a Ponte Preta que eu tinha montado, né? A gente caiu fora de uma semifinal do Campeonato Paulista e lá no Palmeiras só interessa a vitória, né? Como aconteceu com o Mano Menezes agora, com 80% de aproveitamento, ser demitido, como foi com outros treinadores, o próprio Roger, né, depois de mim, o próprio Cuca, que me sucedeu, também não conseguiu os números. Então, assim, analisando o meu trabalho, pelo que eu consegui fazer, pelos números que a gente teve, eu considero muito bom o trabalho. Até enquanto eu estava na Libertadores, era o melhor time na Copa Libertadores. A gente liderava até então, né? Mas, infelizmente, o jogo contra a Ponte Preta mexeu muito. O Corinthians acabou sendo campeão e há uma pressão Corinthians e Palmeiras muito grande. E aí, na minha primeira derrota na Libertadores, que foi no jogo na altitude, né, resolveram trocar. Mas é natural, a gente está acostumado já. Mas eu fico contente com o que eu consegui produzir. Ô Eduardo, você foi para o Palmeiras e eu vi muito na época, muito jovem, a pressão vai ser grande. Você sentiu isso? Algum tipo de discriminação? Teve apoio total no teu trabalho? Apoio total, né? A gente tinha um elenco do Palmeiras, ao contrário do que todos falavam, né? Os jogadores me ajudaram demais, são atletas de ponta, de altíssimo nível. Tanto é que as coisas aconteceram, os resultados vieram, né? Tinha pressão externa, mas a pressão externa ali, a diretoria conseguia segurar bem. Lá no Palmeiras se blinda muito bem, né? Dentro do CT ali, entra só o presidente, o diretor executivo, né? E pronto, né? Não entra mais ninguém ali sem autorização. Então, é um ambiente muito blindado. A pressão por ser jovem é natural, né? Como o Thiago Nunes está
tá sofrendo no Corinthians, a pressão não é ser jovem, a pressão é por ter para resultado rápido, né? Não é velho ou novo, né? Você tem que, no Brasil, você tem que dar resultado rápido, as coisas têm que acontecer de uma maneira muito rápida, né? A situação do próprio Thiago Nunes é muito parecido com a minha, né? A dificuldade de você mudar uma maneira de jogar em 2, 3 meses, né? Parece que você está há 2, 3 anos. O Corinthians vinha de anos, desde a época do Tite, um time reativo, um time que a torcida aceitava ficar lá atrás, marcando, e saída rápida e ganhava o jogo de 1-0. Né? E o Thiago veio com uma proposta diferente, de propor, de estar em cima. É claro que vai sofrer, vai ter dificuldades, é claro que os jogadores vão demorar para entender, né? O que o coletivo demora a entender. Mas ninguém entende, né? Ninguém entende, né? E as críticas vêm e a pressão é gigante. Ô Eduardo, por que só 2 meses no Atlético do Paraná? Se esperava que você passasse um tempo maior por lá. O Atlético do Paraná é muito difícil, né? As dificuldades são imensas lá, né? E eu peguei um momento onde tinha uma empresa de preparação física que era internacional, que era dos Estados Unidos, né? E as coisas não aconteciam, né? A sensação que eu tinha que eu cobrava e depois mudou, né? Eu tive com o Fernando Diniz há um tempo atrás e o Fernando me relatou que mudou tudo depois que eu saí, né? Porque parecia que era mais importante a parte física do que o jogo, do que a parte técnica, né? Então, foi mais ali, foi relacionamento. Ali foi o único clube ali, em termos de relacionamento, que as coisas não encaixaram. Meu santo não bateu lá. Você volta para Ponte Preta, passa 6 meses na Ponte Preta, e aí o rival do Atlético te contrata. E você passou 4 meses no Curitiba. Me fala desse período. Foi muito bom. Também é uma pressão gigante. A gente nunca saiu. A gente tinha um time, também começaram com um time muito jovem, né? Era um time que vinha de um rebaixamento. Era um time que se apostou, achou, e um sub-20 que tinha sido campeão brasileiro. Então, eles apostaram que eles tinham que tirar os medalhões e lançar os meninos. E eu entrei no meio desse planejamento, né? Mas a gente, em nenhum momento, nós ficamos ali, acho que eu não passei de 8º lugar, 7º lugar, a hora batia em quarto, saía, né? Como todo time jovem oscilava. Mas também achavam que tinha que trocar para que o time tinha condições de subir. No final, quase caiu, né? É verdade. Deixa eu te perguntar sobre essa saída do Curitiba, aí você volta para o esporte, a sua segunda passagem pelo esporte, né? E ficou 40 dias e você pediu demissão. Aí a gente vai entrar amplamente na situação do esporte, na sua passagem pelo esporte, no conhecimento interno que você tem do esporte. Mas me fale especificamente dessa sua volta, esses 40 dias na ilha. Olha, assim, você comete erros, né? Um dos erros da minha carreira foi ter voltado no momento desse, né? Eu gosto muito daí, nunca escondi, né? Gosto de todos aí, gosto do clube, sou eternamente grato ao esporte, mas não era momento de eu ter voltado, né? Numa crise política, financeira, né? E eu pouco consegui fazer, né? A gente pouco conseguiu fazer, né? Muitos problemas internos, problemas de diretoria com jogadores, e eu acabei entrando nesse meio, acabei tentando ajustar, mas, né, se tornou muito difícil. E aí eu, né, conversei até com o Guilherme Beltrão, falei, olha, tenta outra pessoa para ver se consegue fazer, porque eu não estou conseguindo, né? Fugia do campo, fugia de parte tática e técnica. Ô Eduardo, você englobaria, lógico, você não tem o mesmo pensamento, seu pai é seu pai, você é você. Mas a gente poderia encaixar também que a volta do Nelsinho também foi um erro de carreira ou não? Não, a dele não. A dele, ele tinha uma vontade de voltar para o esporte, né? Mas ele caiu num momento ruim do esporte, né? Num momento difícil. Vocês estão aí, vocês sabem melhor do que eu, né? E é uma das grandes decepções dele, né? Porque ele tinha uma vontade imensa de voltar, ele tem um carinho muito grande por todos aí, mas as coisas não aconteceram, né? Ele tentou fazer, as coisas não aconteceram, né? Depois, no final, acabou vindo, as coisas também não aconteceram, né? Mas é tocar. A vida ela faz e são decisões que você toma. Ora as coisas dão certo, ora não dão certo.
Ô Eduardo, nessa sua passagem pelo esporte, você pegou uma fase que o time estava com dinheiro, pegou fase sem dinheiro. Você deve acompanhar os bastidores do clube. Se aparecer um jogador que recebeu na gestão de Arnaldo Barros e Martorelli, que se apresente, que eu estou procurando para entrevistar, porque todo dia aparece um jogador daquela fase que não recebeu do esporte. Todo mundo botando na justiça. E aí entra aquela questão da briga política, né? Porque a atual diretoria que assumiu o clube está dizendo que só está pagando o buraco que a gestão de Arnaldo e Martorelli deixaram e não está conseguindo tocar o clube. Por quê? Porque adiantamentos foram feitos e etc. Essas histórias todas que a gente já conhece. De repente, aquele esporte que você trabalhou ele organizado, ele está afundado em dívidas, Eduardo. Qual a tua visão? Lógico que eu acredito que com tristeza desse momento financeiro que o esporte vive administrativamente falando. Olha, 2014 a situação também não era difícil, a situação era difícil também, né? Não, talvez eu não lembro de ter salário atrasado. 2014 né, não tinha, né, de jeito nenhum, né? Mas a gente conseguiu apostar em alguns jogadores, né? Usamos a base ali, né? O Edson Pelé, o próprio René, Ronaldo, Neto Moura, alguns jogadores que deram respostas importantes, né? Eu acho que o trabalho que a gente construiu ali atrás, em 2014 principalmente, e tinha muita desconfiança por eu ser jovem, ter sido promovido, né? A gente tentou buscar, acho que todos abraçaram a equipe, o ambiente era muito bom. O ambiente, internamente, o ambiente era fantástico em 2014. Né? Tanto é que, a todo momento, todo mundo falava que era um time que ia cair, e nós ficamos, quando nós mais nos aproximamos do rebaixamento, nós estávamos, acho que, a 12 pontos ou 13 pontos do rebaixamento. Né? Então, a gente conseguiu escapar muito antes. Né? Então, assim, o ambiente é tudo. Né? Falar agora como é que está é difícil, a gente está longe, eu não sei. Né? Mas o ambiente em 2014 e em 2015 né, eram bem diferentes. Você deixou o esporte, chegou a receber ou não recebeu ainda daquela fase, Eduardo? Não recebi nada. Não recebi. Você está no bloco dos técnicos, me permita, de vários clubes também sem receber, porque hoje em dia está nessa fase, né, Eduardo? Troca muito e os clubes não estão honrando com os treinadores. Tem muito clube para receber, Eduardo, nessa tua carreira? Não, só tem o esporte. E procurou o clube para pelo menos dar uma resolvida, não? Tentei conversar, falei, até a gente conversou isso há um ano atrás, né? Mas não tive retorno, né? Não tive retorno, nem é um dinheiro assim que vai mudar minha vida, né? Mas a gente fica mais chateado por tudo que eu consegui produzir. Eu sou eternamente grato, o esporte tem uma importância na minha vida muito grande, né? Mas eu tenho quase 10 títulos no esporte. Dentre os últimos, os mais importantes, talvez, da história, né? Que é a Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste. Né? Então, acho que faltou respeito. Né? Acho que acho que pagar não precisava agradecer, não precisava falar nada. Né? Fazer o que deve. Mas, infelizmente, né, o futebol está cheio disso. E, às vezes, a gente procura nos treinadores a culpa do 7-1. Né? O 7-1 que nós tomamos, a culpa é só dos treinadores. Né? E quando que a gente tem uma gestão totalmente errada, né? É complicado, mas a gente tem que seguir. Esse é o nosso mercado e a gente tem que saber onde pisa. Quando é que o futebol brasileiro, na tua visão, vai acordar para a dívida, hein, Eduardo? Porque a gente puxa lá a internet, está o Corinthians não sei quantos milhões, Sport não sei quantos milhões. De repente, a gente enxerga que vender um jogador da base é importante até para cobrir buraco. Mas o dirigente teria que ter uma responsabilidade maior do que a gente está vendo no futebol brasileiro. Eu estava essa semana ouvindo até um colega radialista falando o exemplo que o estado de Fortaleza está dando, né? Passaram 10 anos na terceira e quarta divisão e hoje estão bem administrativamente falando, Eduardo. Eu acho que o futebol empresa. É o presidente ser remunerado, né? E se der alguma coisa errada, é na conta dele que tem que ir. Né? Acho que o Bahia tem demonstrado
né? Isso daí. É profissionalismo, né? Não pode ter o simples torcedor tocando um time, né? Não, eu vou porque eu gosto. Não. É muito dinheiro envolvido, é muita responsabilidade. E se você agir com o coração, você leva um time para o buraco, né? Então, acho que o Brasil falta isso, né? Eu trabalhei 6 anos no Japão, né? E você, antes de iniciar, 4 meses antes de iniciar um ano, automaticamente iniciar uma temporada, você tem que mostrar o quanto você tem para gastar e você tem um teto para se gastar. Então, você tem uma responsabilidade. Se você passar disso, né, você responde, o presidente responde por isso. Aqui, os desmandos acontecem, a gente está vendo o Cruzeiro, né, manda e desmando, falcatrua atrás de falcatrua, e não vai acontecer nada com ninguém. Vai acontecer com o torcedor que paga ingresso, que paga, que leva dinheiro para o clube, que paga o sócio torcedor, né? Aí faz live, vão fazer promoção para o torcedor trazer dinheiro, né? Tem que pegar os caras que tiraram o dinheiro e fazer botar de volta, mas isso não acontece. Enquanto tiver que os presidentes, os dirigentes não responderem pelo clube, né, pelos seus erros ou pelas coisas que não estão certas, as coisas vão acontecer, porque o futebol da série D, C, B, entra tanto dinheiro, não lógico quanto a A, mas entra dinheiro, né? Então, é uma responsabilidade, e a gente vê muito pouco disso. E os clubes que pouco se organizam chegam em cima. A gente vê o exemplo do Atlético Paranaense, a gente vê o Bahia, o Fortaleza está chegando muito forte, o Ceará. Então, você pega times que estavam aí há 5 anos atrás, vamos colocar Ceará e Fortaleza. Hoje eles estão muito à frente de times que são badalados, Botafogo, Vasco, né, que estão alagados em dívidas, e não acontece nada, né? E você vê que esses times do Nordeste se organizaram e estão passando, né? Talvez não passe no nome, talvez a mídia não deixa fazer isso, né? Porque o Vasco, aí, com tanto tempo de salário atrasado, né, ainda é o Vasco, é a camisa pesada. Mas que peso que é isso? O peso é da dívida. Então, a mídia ela tem um pouco de culpa disso por não cobrar, não ser mais incisivo. E as coisas vão ficando, as coisas não são punidas. Se o povo cobrasse o futebol como cobra o governo do nosso país, acho que o nosso futebol ia ganhar aí as próximas Copas, né? A gente é tão focado em cobrar o governo, certas coisas, e o futebol as coisas acontecem e ninguém é punido. Você falou um detalhe que eu fiquei pensando aqui. Na época que você foi técnico do Atlético do Paraná, parecia que a preparação física era mais importante do que o time, o jogo, o técnico. E aí eu estava conversando com Adriano Gerli, né, camisa 10, que foi de São Paulo, passou aqui no Esporte do Náutico, e perguntei a ele por que o futebol brasileiro não tinha mais cobrador de falta igual a ele, né? Ele comentou esse aspecto, que ninguém treina mais, aí você me alertou isso. Tem o departamento de fisiologia, tem um departamento não sei do que não pode treinar, é o CK, é o CI, eu não sei do que. Tá atrapalhando mais ou tá ajudando mais, Eduardo? Olha, eu vejo assim, esse problema que você falou, ele é mais amplo, né? Mas o que eu coloco é o seguinte: o grande legado que o Jorge Jesus deixa, né? Porque ele está aqui, né? O grande ensinamento é acabar com esse negócio de poupar jogador para jogo, né? Eu já estava na minha cabeça, eu já estava achando que jogar era ruim, né? Porque todo mundo poupa jogador, já o jogador ele vai ficar em casa. Não vem porque você vai jogar, você vai. E quanto que o jogador ele quer jogar, ele precisa jogar. É o ritmo do jogo, né? Então a gente estava no Brasil numa cultura que às vezes você está disputando um campeonato mais difícil do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, né? Que você tem aí vários times com condição de ser campeão, e você tira um time, você poupa um time para jogar. O Jorge Jesus veio e deu um tapa na cara de todo mundo, né? Ele botou o time principal dele em todas as competições, quase ganhou todas. Lógico que, pontualmente, ele poupou um ou outro jogador, mas nunca o time. Então, ele mostrou o seguinte: o jogador tem que estar em campo, o jogador precisa jogar. Se ele tiver uma condição física boa, tem que jogar, né? Então, eu acho que esse ensinamento ele deixou.
né, de você, lógico, você vai fazer o CK, pontuar, tal jogador tá sobrecarregado, pontualmente tira ele, mas não uma equipe inteira. Né? E aí, esse é um legado. Quanto aos batedores de falta, o Brasil sempre exportou jogadores, sempre exportou jogadores. O europeu, quando ele quer um jogador para tomar decisão, ele contrata o brasileiro. Você pega o Liverpool, tem brasileiro. Você pega o City, tem brasileiro ou africano. Né? Então, assim, quando os europeus querem jogadores do imponderável, que tomam decisão, né, no momento do gol, eles vêm buscar o brasileiro. E como os dirigentes começaram a ver, e todos nós também, né, começou a ver que o mercado que o europeu vinha aqui buscar, nós quisemos transformar esse jogador brasileiro em europeu. Então, muitas vezes, podando ele em alguns trabalhos, né, de dar uma carga tática muito grande, né, muito grande. Né? Então, a gente, de repente, tirou um meia que desequilibrava por trabalhar muito com ele em 2 toques. Ó, toca a bola, o meia pega a bola, toca a bola. Não, deixa ele driblar. Né? Eu tive um ensinamento com o Ronaldinho Gaúcho que eu levo para a minha vida inteira isso daí. Né? Eu cheguei a pegar o Ronaldinho no Fluminense, peguei pouco tempo, que depois ele acabou saindo, né? Mas a gente estava em um treinamento e jogava ele com a meia, tinha o Fred de centroavante, do lado o Marco Júnior e o Gustavo Scarpa pelo lado esquerdo. Né? E eu estava muito próximo do meio campo, a gente fez uma movimentação, a bola entrou nele, eu estava próximo dele. Aí eu falei assim para ele, né? Estava perto, falei, olha o Marcos. Ele estava de costa para o Scarpa, ele virou e ele deu um passe maluco com o pé, a bola pegou um efeito, o Scarpa dominou dentro da área e fez o gol. Ali eu vi o seguinte, quem sou eu para nesse momento falar toca ali, toca aqui? O jogador brasileiro, você não precisa falar para ele faz isso ou faz aquilo. Né? Próximo do gol, deixa ele tomar a decisão. O europeu precisa. E aí a gente começa a querer criar esse tipo de jogador porque a Europa quer. Só que a Europa não quer esse jogador robô que faz o que tá escrito. Né? O europeu que é o jogador do imponderável, que é o Ronaldinho Gaúcho. E a gente demorou muito tempo. E aí, de bater falta, mas vai cansar a perna, né? Aí tem outros casos, mas acho que esses 2 pontos são mais importantes. Tem uma situação que me incomoda, porque eu vejo muito a imprensa do Rio de Janeiro, e lógico, a gente não pode aqui ser cego, e a gente está vendo que o Flamengo está jogando um futebol, ou estava jogando um futebol avassalador, né? Um ataque de arrebentar a boca do balão. E eu escuto muito cronista dizendo, olha, tá vendo aí, tem que partir para cima, dar o abafa, jogando para cima, você ganha sempre. Mas aí a realidade é outra, né, Eduardo? Você não tem 5 notáveis, nem todo time no Brasil tem 5 notáveis para adotar aquele esquema. E eu acho até que. Eu acho e vejo muita gente dizendo: pega Jesus lá e bota no Sport, no CSA, no Fortaleza. Será que vai ter aquele rendimento? Eu queria a sua visão nesses 2 lados da discussão. Não, a gente tem um ponto que a gente tem que colocar. Né? O Jorge Jesus fez um excepcional trabalho. Né? Acho que a gente não pode, o que eu vou falar não vai tirar o mérito dele. Né? Mas eu vejo o Jorge Jesus, ele foi um excelente gestor. O Flamengo sofre há 10 anos, sofria com a sua defesa. Quando o Jorge chegou, eles contrataram 2 laterais europeus, brasileiros, mas muito tempo de Europa, então eles tinham uma noção do que é marcar alto, ao que a primeira linha marcar alto. Eles foram buscar um zagueiro na Europa e o Rodrigo Caio, ele tem essa noção de Europa. Então, o Flamengo arrumou a primeira linha. Né? Arrumou a primeira linha como há anos não se tinha. A grande sacada do Jorge Jesus, que talvez nenhum brasileiro faria pela pressão por resultados. Né? Acho que aí ele encontra o time dele. O Jorge Jesus chegou com um salário alto, uma multa astronômica e ligou no FO, né? Vamos lá. Ele tirou o Cuéllar e colocou o Arrascaeta. Ele deixou só o Arão de volante. Então, ele conseguiu montar um ataque com Arrascaeta, com Bruno, com Gabriel, com Everton, com alto poder de definição.
A minha leitura sobre o trabalho dele. Então, assim, ele teve a coragem, a visão de tirar um volante, e o pessoal criticava muito o treinador anterior por causa desse volante. Ele tirou e botou. E trouxe o Bruno Henrique por dentro. Ele montou o time, as coisas deram certo, e aí vai o que eu falei. Ele não poupou o time. Time bom, jogando de quarta e domingo, confiança. Confiança desses caras, eles de olho fechado chutavam e a bola entrava. Então, assim, a gestão dele ela foi importante. Né? E uma coisa importante, o Flamengo tinha um elenco de time A e time B. Ninguém do time B poderia incomodava o time A. Então ele não teve muito problema de gestão. Só o Diego poderia questionar alguma coisa. Só que o Diego machuca. Né? A gente esqueceu, até o meu amigo aqui, né, o Rico lembrou bem, esqueci do Gerson. Né? Tem mais, esquecer do Gerson, falta o Gerson no meio campo. Então foi muito mais gestão, né? Lógico, o técnico ele fez um belo trabalho, mas agora, analisar o trabalho dos estrangeiros, o Sampaoli fez taticamente, teve muito mais trabalho, mais sucesso que o Jesus. Né? O Sampaoli pegou um time que era fadado a brigar por rebaixamento e vice-campeão brasileiro. Ô Eduardo, montar time é coisa do passado para treinador no Brasil? É difícil. Os times organizados vão ficar cada vez mais fortes. Né? Vamos voltar para o Flamengo. O Flamengo teve um ano brilhante, um time avassalador, como você mesmo falou. Né? Ele fez 4 contratações pontuais. Né? Ele falou, eu tenho 4 pontos, esses 4 nomes vão reforçar minha equipe. Ponto. Né? Então, ele já tem um time montado. A diferença os outros times, e no Nordeste acontece muito, talvez um pouco menos agora, com Bahia, com Fortaleza, né? Que acaba um ano, sai 15 e entra mais 15. Né? E isso é muito difícil. E aí, nessa saída e entrada, tem um treinador que montou ali. Né? Até você dar uma liga, pode vir um resultado, as coisas podem acontecer muito rápido, como não pode acontecer muito rápido. Aí a troca de treinador, e aí você vem no ciclo. Né? Aí você vem, pega um time tendo que entender como é que foi a montagem primeiro. Né? Acho que é importante, quando você chega num time desse, entender o que foi pensado, entender o que vinha fazendo para você não mudar drasticamente. E aí é a dificuldade e a engenharia do treinador brasileiro. Ô Eduardo, como é que você está vendo esse cenário para a volta do futebol brasileiro na Série A? Eu fico imaginando, eu ainda não consigo acreditar que vai voltar pelo simples motivo que vai começar um campeonato, o outro não vai. Estou falando dos estaduais, porque é obrigado a jogar o estadual, porque é classificação para as séries C, D e por aí vai. Qual o cenário que você está vendo para os clubes com dinheiro na Série A, para os lisos da Série A? Você acha que vai ser um campeonato atípico, vai ser igual para todo mundo, ou vamos voltar ao normal rapidamente? Acho que volta ao normal rapidamente. Né? Eu estou vendo, acompanhando bem a Alemanha, até para a gente entender, né, os danos que foram causados nos jogos, para a gente tentar minimizar aqui, no próprio futebol português. Né? Quem é grande vai continuar sendo grande. Né? Às vezes eu acredito até que essa diferença aumente mais. Né? Você pega o Flamengo muito mais estruturado, né? A tendência é que siga em frente e vai atropelar. Né? Eu acredito que o campeonato não volte tão já, não inicie tão já, né? Até porque a gente ainda tem regiões que vão sofrer um pouquinho, e existe o Brasil, né, tem times, né, nessas regiões. Né? Mas outro dia eu estava conversando aqui em Maceió com um repórter, né? Assim, quem que disse que o campeonato desse ano precisa acabar esse ano? Né? Então, acho que a gente tem que ter calma para iniciar. Né? Eu acho que os estaduais, eu entendo os times pequenos, é difícil de voltar, mas seria um laboratório, né, para todos, acho que para todos testarem, para você não ter viagens, né, seria importante, mas entendo que os times pequenos que não têm calendário, isso é muito difícil. Né? Mas eu só iniciaria a Série A e B, né, com essa pandemia, né, um pouco mais controlada, né, com todo mundo com tranquilidade. Né, e poderia acabar em janeiro, poderia acabar em fevereiro, não tem problema nenhum. Né, não tem pressa. Eu acho que seria ruim a gente iniciar e ter que parar. Aí o prejuízo acho que vai ser maior. Né? Então, acho que aos poucos ele vai voltando, vai analisando junto com a Secretaria de Saúde,
para ver como é que está, né, para poder iniciar com uma segurança. Deixa eu matar a curiosidade aqui de muita gente que está na live. Você já recebeu proposta de Santa Cruz ou Náutico ao longo da carreira? E se pintar uma proposta, você treinaria, trabalharia normalmente nesses clubes? Olha, Wellington, eu tenho um carinho muito grande pelo Santa Cruz e pelo Náutico, né? Eu morei em Recife 6 anos e sempre fui muito bem tratado por torcedores dessas duas equipes, porque eu respeitei sempre essas duas equipes, né? A gente foi, né, nós fomos adversários em vários jogos, né? Mas o meu respeito eu sempre externei por essas duas equipes, né? O Santa Cruz, a sua imensa torcida, e o Náutico, né, com a sua história, né, a gente sempre respeitou. Mas eu tenho uma identificação com o esporte, né? Eu tenho, né, eu gosto do esporte e não tem jeito, né? E eu não me sentiria bem, né? Infelizmente, né, eu não me sentiria bem em dirigir, apesar de gostar, apesar de longe torcer por Santa Cruz, torcer por Náutico. Fiquei muito feliz com o Náutico ter voltado para a Série B, mas eu tenho uma identificação com o esporte muito grande, né? No meu coração, né? E eu acho que não, as coisas seriam difíceis para mim em Recife, né? Quando a gente para trabalhar no Náutico Santa Cruz, sem desmerecendo essas duas equipes. Pelo contrário, respeitando e admirando demais. É muito mais pela identificação que eu tenho com o esporte. Personalidade, viu? É raro hoje cravar o que você acabou de cravar aí, que tem essa identificação com o esporte. Mas você não respondeu. Recebeu alguma sondagem do Santa Cruz e Náutico nesse período ou não? Eu tive conversas várias vezes com o Náutico, com o próprio Santa Cruz, né? Mas assim, a gente sempre parou, né? Eu sempre expliquei esse carinho, respeitei, né? Algumas vezes eu ouvi até os dirigentes, conversei, né? Respeito todos eles aí, né? Mas acho que é um peso muito grande para essas duas equipes me levar, né? E para mim também não era, eu acho que não, né, por tudo que eu fiz no esporte, por tudo que eu sou, por tudo que eu já falei do esporte, né, acho que seria muito difícil. O Eduardo, tem aquele feeling do técnico, tem o feeling do repórter, cada um tem aquela primeira impressão que fica, né? Eu lembro quando o Joelinton saiu da base, que você revelou no esporte, que foi uma descoberta do grande João Maradona, e você declarou, é jogador para a Europa. Eu olhava assim, Eduardo, com toda a amizade que eu tenho com você, eu disse, meu Deus do céu, eu não vejo o Joelinton não saber nem parar uma bola, mas ele foi evoluindo e está aí na Europa. O que foi que você viu que eu não enxerguei na época, Eduardo? Primeiro mandar um abraço para o João Maradona, né? Talvez um dos olheiros mais competentes com que eu já trabalhei, né? Um cara que tem uma visão, né, muito grande, muito boa, muito apurada, me ajudou muito, né? Acho que o Joelito tem o dedo dele também. Eu conversava muito com o João, né? E por isso você está desse lado, eu e ele está desse lado aqui, né? O João pedia comigo a mesma ideia, né? Ele tinha um perfil muito bom, né? Um menino aplicado, concentrado, tinha uma boa bola aérea. Ele, por ser grande, ele não era lento, ele era rápido, né? E detalhes pequenos técnicos de dominar uma bola com dificuldade, de mobilidade, isso aí é treinável, né? O que você não treina é a personalidade, ele tinha demais. E quando nós começamos a trabalhar, na época, eu lembro, eu tinha o Neto Baiano e tinha o Léo. Ambos estavam com problemas físicos e eu tinha o Hernani Brocador, que veio, mas a documentação travou, né? E eu tentei buscar na base uma referência, tentou jogar com o Diego Souza, né, de referência, mas, né, ele não tinha se adaptado ainda. Outra coisa, me criticaram pra caramba quando eu coloquei o Diego Souza centroavante. 3 anos depois, ele foi convocado para a Seleção Brasileira de centroavante. Mais uma aí. Mas vamos lá. E o Joelito, em treinamentos, ele era absurdo. O poder de finalização dele, né, as bolas que chegavam nele, a maioria ele conseguia converter em gol, né? Às vezes com um jeitão meio atabalhoado, né? Ele conseguia fazer. Ele conseguia um pivô, né? Ele não perdia a bola. Depois que ele dominasse, nenhum zagueiro tirava dele, né? Ele conseguia proteger, conseguia girar, né? Conseguia fazer o pivô, esperar os companheiros deles chegarem,
né? O Diego gostava muito dele por causa disso, né? O Diego pifava ele e vinha para cima, ele sabia que essa bola ia voltar para ele, né? Então, tudo isso que a gente vem conversando, né? A gente vinha vendo, e quando eu falei, é que todos aí levaram para o lado que ia jogar no Barcelona, que ia jogar no Real Madrid, né? A ideia de Europa era exatamente esse caminho que ele trilhou, né? Do leste europeu, futebol mais forte, futebol mais aéreo, né? E ele tem evoluído e surpreendido bastante, né? Eu tenho acompanhado, tenho um carinho muito grande por ele. Eita, rapaz, como o papo quando é bom, o tempo passa rápido. Deixa eu puxar aqui um assunto polêmico, Eduardo, porque foi a saída do Magrão do esporte. E isso aqui tá em Recife, rende todo dia, porque o Magrão acabou chutando o pau da barraca aí com a atual gestão, com a antiga gestão, mas ele deu uma alfinetada no, no, no Milton Cruz, deu uma alfinetada em você também. Não nessa live que ele fez agora, mas quando ele saiu, ele disse, não, porque me prometeram a titularidade no esporte. E aí, resumindo tudo, para resumir a caixa toda, Magrão, eu cheguei à conclusão que ele saiu do esporte com raiva porque estava na reserva. E quando ele fala que prometeram, caiu em cima da sua pessoa e também do Milton Cruz. Eu acho que foi do Milton Cruz. Essa história existiu de promessa, não existiu de promessa, vai ser titular, não vai ser titular? Qual a tua visão disso? Um grande ídolo que é do esporte, mas que manchou a biografia dele saindo, colocando o esporte na justiça. Ele declarou que passou 6 meses sem receber na gestão de Arnaldo Barros, mas só botou a gestão de Milton Bivar na justiça, que é uma coisa que eu questiono ele sempre. Mas, especificamente, você ficou sentido quando ele falou que você prometeu a titularidade e não botou ele? Não, ele falou do Guto, né? Ele me citou... Também o Guto. Foi o Guto. Né? A primeira vez ele falou isso daí, eu conversei com ele, expliquei o que aconteceu, ele se desculpou, não sei se ele falou de novo. Se ele falou de novo... Não, ele falou daquela vez e falou agora do Guto. Assim, é muito simples. Ele teve uma lesão muito séria, né? Uma lesão muito séria que, na época, os médicos foram muito felizes, o departamento médico do esporte foi muito competente, né? em não operá-lo, né? Então, a gente, talvez, se tivesse feito a cirurgia, a carreira dele se encerraria ali em 2015. E o médico foi muito firme, né? Em falar que ele ia ter ia ser mais conservador, ele ia ter um tempo de voltar. O que eu falei para ele foi assim, ó, quando você se sentir pronto, você volta. Foi isso que eu falei para ele. E o menino jogando, o Danilo. O Danilo defendendo uma bola mais difícil que a outra, e as coisas acontecendo, o Danilo jogando. Eu botei ele O Danilo Fernandes, né? Danilo Fernandes, né? O Danilo tá no Internacional. É isso mesmo. Tanto é que o Danilo, pouco tempo depois, foi comprado por veio de graça para o esporte, era um goleiro reserva do Corinthians que eu tinha trabalhado, eu conhecia há muito tempo, né? E saiu por muito dinheiro aí. E as coisas aconteceram. E eu sempre deixei bem claro, para o Danilo e para o Magrão. Ó, o titular é o Magrão. Só que a pressão em cima do Magrão começou a ficar grande, porque o Danilo pegava demais, né? É verdade. E eu botei ele um dia, botei uma Magrão para jogar uma Sul-Americana, falei, ó, vamos iniciar com a Sul-Americana e aos pouquinhos eu vou te reconduzindo. E ele sentiu a pressão. Nesse dia, para mim, nesse momento, não nesse dia, nesse momento, ele se retraiu também. Ele não sentiu confiante de voltar, as coisas não acontecerem e ter o Danilo. Foi o que aconteceu, né? E aí o Danilo jogando. O Danilo indo bem, e é aquela coisa natural, a gente não escala, né? Quem que tiraria o Danilo? Respeito muito o Magrão, foi um dos caras que mais me ajudou no esporte, ele juntamente com o Durval, são 2 caras que eu sou eternamente gratos, né? Mas, assim, o Magrão ele ficou chateado com o esporte e acabou respingando num cara que defendeu ele sempre, um cara que eu sou fã dele, respeito ele demais, né? Onde eu vou, eu falo, às vezes, uma palestra que a gente fala de jogadores que passaram na minha vida. Ele e o Durval, eu cito sempre. Então, acho que foi assim, foi uma colocação infeliz dele, né? Foi infeliz, até porque o Danilo era avassalador o desempenho dele, você lembra bem, né? E as coisas não aconteceram, né? Mas
eu respeito, e se ele ficou bravo comigo, eu peço desculpas, peço perdão, né? Se eu errei com ele, eu peço perdão, porque é um cara que eu admiro demais. Você teve uma conversa com ele e esclareceu tudo, né? Não, eu já estava eu tava no Palmeiras, né? E aí, quando eu vi Opa! a notícia, eu liguei para ele, eu falei, pô, né, eu não mandei recado, eu não fui na imprensa, eu liguei para ele, falei, Magrão, eu só vou, desse jeito que eu te falei, falei, Magrão, se eu fiz isso com você que você está falando, eu peço perdão, me desculpe, te respeito, você é meu irmão. E aí, logo depois, ele deu uma entrevista. Desse jeito, juro pelos meus filhos, Wellington, eu não fui na imprensa, até porque você sabe que eu não mando recado para ninguém, eu liguei no celular dele e pedi desculpa. Falei, se realmente eu fiz isso, se realmente você interpretou isso, eu tô aqui para te pedir perdão. Porque você é um cara, eu estava no Palmeiras já, eu podia, ser aí o cara achando que eu estava na onda, não, porque ele é um cara que eu respeito. E depois ele pediu desculpa, a gente tem até um amigo em comum, que é outro, meu irmão preto, que é o Toby, né, um cara que eu amo de paixão, esse neguinho, cara, gente boa demais, né, e a gente é amigo em comum, ele e o Magrão, né? E até ele ligou depois pro Toby, falou, pô, Toby, fui mal com o Eduardo e tal. Não, aí o Toby falou, pô, não, liga para ele de novo. Nós conversamos, depois teve como é que fala? Teve uma reportagem, pronto. Então, assim, se ele voltou a falar, pô, peço desculpas eu aqui. Mas, assim, eu sempre tratei o Magrão com todo o respeito que ele merece e pelo símbolo que ele é do esporte. No meio da live, algum amigo aí perguntou se você voltaria a treinar no esporte. Eu acho que com aquela sua resposta de em Pernambuco só treino no esporte, já está respondido, né? Sem dúvida. Eu só vou tomar cuidado com o momento, né? Escolher melhor o momento, né? Eu fico muito feliz de ver o Daniel Paulista no comando, né? Porque foi ali um cara que eu apostei ali, eu e o Ney Pandolfo, né? Tem até uma história engraçada. Eu estava em 2014, o Daniel acho que estava no time de Natal, ABC, se eu não me engano, ABC. Aí ele me ligou, né? Ele falou assim, Edu, eu jogo nesse time aí. Eu falei, não, esse time aqui você não joga, não. Se você quiser vir para me ajudar aqui, para ser meu auxiliar aqui, eu vou te trazer. Mas você não joga no meu time aqui, não. Brincando, no tom de brincadeira, né? E aí, pô, deu um mês depois, ele me ligou, ele falou, você estava falando sério? Eu falei, pô, lógico que eu estou falando sério. Então, estou indo aí. Então, assim que começou o Daniel, a gente começou junto ali, né? A gente trabalhou junto, passou por momentos difíceis junto, né? E ver ele ali no esporte, pô, fico feliz demais que é mais um legado que eu deixei, né? Então, e acho que o importante é isso. Últimos 5 minutos da live. Responde aqui para o colega que está perguntando por onde anda Toby. Toby encerrou a carreira. Deve estar lá em Bragança, né, Eduardo? Toby é dono de metade de Bragança. Ele tem mais imóveis mais imóvel que político. Dono de Bragança. Não, o Toby está em um momento muito difícil com a esposa. Graças a Deus, superou, né? A gente viveu ali momentos difíceis, a gente orou bastante, mas é um cara sensacional, né? Mas ele toca a vidinha dele lá em Bragança, é mão de vaca pra caramba, tá rico. Tá bem, graças a Deus. Eu não esqueço nunca mais, uma vez na sala de imprensa do esporte, Toby passou e eu disse, Toby, tu tem quantos anos, Toby? Aí Toby deu aquela risada com aqueles dentões dele, Eduardo, e disse, o neguinho tem cara de novo, né? Mas eu já tô com 34. Que figuraça o Toby, viu? Eu passei assim, né, com o Toby, né, quando eu estava de preparador físico, vários treinadores queriam tirar ele. Queriam tirar ele para botar outro zagueiro. A hora que ia tirar, o zagueiro machucava. Eu falava, ô, negão, você tá batendo o bumbo. O treinador é louco para ele, ia de volante, ele ia de lateral, ia de zagueiro. É fantástico. É um cara do bem demais. Eduardo, uma pergunta aqui que é uma dúvida minha. Existe, quando alguém fala, é jogador de Série B, isso é discriminação ou é uma verdade? Eu acho que é discriminação. Eu acho que é discriminação. Agora sim, tem jogadores de... Vazou aqui. Tem jogadores de qualidade e jogadores de menos qualidade. Né? Na Série A, o nível de qualidade ele é alto. Né? Você tem que ter um jogador que raciocina mais rápido, um jogador que tem uma personalidade mais forte, porque você vai enfrentar grandes equipes. Né? Então,
né? Mas nada pode se... Né? Você não pode dizer um jogador de Série B, né, ter sucesso na Série A. Né? Acho que é muito mais você analisar a qualidade do jogador, independente se é alto. E aquela história do olho clínico também. Porque antes de fazer essa pergunta, eu estava imaginando aqui Rivaldo jogando mal no Santa Cruz. A torcida pegava no pé do Rivaldo. Aí Rivaldo foi pro Mojimirim e virou o que virou. Se alguém visse ele jogando pelo Santa Cruz, fazia. Aí não é jogador nem do Campeonato Pernambucano, né, Eduardo? Quem diria que o René ia ser o lateral esquerdo do Flamengo por 2 anos, titular? Então, assim, é aquela coisa. Às vezes a qualidade ela não tá tão forte, mas a personalidade faz com que você quebre barreiras, né? O René acho que é um exemplo vivo disso, né? Aliás, me permita, muito jogador que a torcida baixava o cacete, tava Danilo, um dia desses que a torcida do Sport metia o pau aí, eu vi torcedor pedindo a volta de Danilo. Reinaldo São Paulo. Reinaldo. Né? Então, assim, mas isso aí não é só no esporte, isso aí são todos os times, e muitas vezes o jogador é imaturo para entender a situação, né? Às vezes tem um momento, né? O René, eu fico muito contente, cada vez que eu vejo o jogo do Flamengo, eu vejo ele entrando, pô, eu fico até emocionado, porque era um menino que estava com a gente ali, né? Do nosso lado, quando eu assumi, era o terceiro lateral esquerdo, né? Mas ele tinha isso que ele tem, né? Eu via isso nele, o olho dele brilhava, um cara determinado, e graças a Deus as coisas aconteceram. Quero falar para você que amanhã a TV Jornal vai reprisar a final da Copa do Nordeste de 2014, então você vai estar na tela aqui para Pernambuco todo, para a torcida do esporte, rever esse jogo, viu Eduardo? É um momento que eu nunca mais vou esquecer, foi impactante, aquela noite foi impactante. Tá certo. Eduardo, finalzinho da live, eu queria que você falasse aí para toda a rapaziada o que esperar do CSA a partir da volta. O campeonato estadual aí, o CSA está em que situação? Hoje está em terceiro, mas está com 2 rodadas a menos, né, quando parou, né? Mas tá bem, né? Tá classificado para a semifinal, a gente espera voltar, mas o objetivo principal é a gente voltar para a Série A, né? Acho que tem estrutura, financeiramente está equilibrado, né? E a gente voltar. É um clube grande, um clube que tem dinheiro, responsabilidade, né? Com estrutura boa. É o papel nosso fazer voltar. Agradecer a você de todo o coração, Eduardo, por esse papo em alto nível. A gente debateu aí sobre vários aspectos técnicos da sua história no esporte. Então fique bem à vontade aí nesse minuto final aí para falar para o seu fã aí, muitos fãs aí participando da nossa live. Aproveitar a oportunidade de falar com o Hélio, né? Primeiro para ele, né? Assim, ele sabe o carinho que eu tenho por todos de Recife, né? Um carinho realmente, né? Tem a minha vida, ela muda a partir do momento que eu vou para Recife, que eu vou para o esporte. Né? Acho que a gente passou momentos importantes aí, a torcida do esporte, principalmente ali com a imprensa. Né? A gente viveu bons momentos difíceis, né? Mas as coisas aconteceram bem. Então eu deixei aí muitos amigos, né? E tocar para frente. Né? Acho que a gente está vivendo um momento difícil também e as coisas vão mudar. Né? E desejar saúde a todos e que a gente fique bem. Nos encontraremos no mundo da bola, viu, Eduardo? Não tem jeito, ela é redonda, ela roda, a gente se tromba. E Hélio, tem um carinho muito grande por você, um respeito enorme aí. Manda um abraço a todos da Crônica de Pernambuco. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Fica Valeu. Com Deus, irmão. Eduardo Batista, na nossa live aqui, um papo todo especial que vocês acompanharam aqui no nosso Instagram. Esse papo estará disponível no YouTube WA Repórter 100. Um abraço, galera!